em Efésios, capítulo 5. Por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. E por que dessa passagem, Efésios 5, capítulo 14, é que se refere ao desperte, né? Apóstolo Paulo está falando para aqueles irmãos de Éfeso: desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes. Realmente ele não estava falando para os irmãos que estavam dormindo na hora do culto, aí desperta aí, pessoal. Não era bem isso, né? O que ele estava falando: olha, você que está vivendo acordado mais dormindo, porque quem está dormindo às vezes não percebe as coisas, né? Quem está dormindo não discerne nada, quem está dormindo não liga para nada, a pessoa quer saber de dormir. Não está nem aí para nada. E quando Paulo fala isso: desperte você que está dormindo, levante dentre os mortos e Cristo iluminará, ele está dizendo: olha, se levante, queira ouvir o que Deus tem para te dizer, queira entender qual é a vontade de Cristo Jesus para a sua vida. Então Paulo não estava falando para quem estava dormindo assim, literalmente, né? Estava tirando uma soneca ali e disse: olha, levanta aí tu que está dormindo. Não era esse sono, era o sono que a pessoa está acordada, mas está dormindo. Ela vive como quem esteja dormindo, ela não liga para nada. Ah, fulano de tal falou, estão falando isso aqui, aconteceu isso, né? Não sabe nem o que é que Deus está querendo dar para a vida dela, porque ela está dormindo, né? Tem até um termo para isso, essa palavra de dormindo mais, acordado mais dormindo. E Cristo o iluminará. Então, muitas vezes, as pessoas dão muitas desculpas porque não realizam alguma ação no reino de Deus. As pessoas, às vezes, dão desculpa porque não realizam algo no reino de Deus. E o reino de Deus não é isso aqui que a gente vê, né? Não é um altar, não é um microfone. Faz parte, mas não é isso. Faz parte porque nós estamos aqui, mas não é isso. O reino de Deus não é vir para uma igreja cumprir um horário, cumprir um cronograma. Não é isso. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas tem muitas pessoas que ainda não vivem o reino de Deus. Tem muitas pessoas que não estão fluindo através desse reino, mas porque estão dormindo, acordados. Certo? E Paulo, no capítulo 5 todo, ele vai trazer tudo isso sobre o que é estar dormindo e como nós devemos acordar. Então, a maior dúvida do ser humano é essa: por que eu existo? O que é que eu tenho que fazer da vida? É essa. Por que eu existo? Por que eu nasci aqui? Por que eu vou trabalhar em tal lugar? O ser humano ele tem muitas dúvidas, mas quando ele se desperta, quando ele levanta desse sono e procura a resposta em Cristo, a palavra diz que Cristo o iluminará. E iluminar é tirar toda escuridão da sua mente,
é tirar toda a escuridão, toda dúvida, todo tipo de questionamento vai ser esclarecido quando Cristo ilumina. Só que existe, e eu já falei algumas vezes, que existe uma interação, existe uma ação sua para ter uma resposta de Cristo. Deus simplesmente não vai revelar segredos a você. A palavra diz que Deus revela segredo aos que o temem. Para você saber os segredos que Deus sabe e aquele que Ele quer compartilhar, primeiro você vai ter que temê-lo para poder receber esses segredos da sua vida. Então vai sempre ter que existir uma ação minha para que Cristo possa me iluminar. E aqui nesse texto, desperte, ele não está dizendo, ó, Deus vai te despertar no tempo certo. Deus vai pegar a tua boca e fazer você falar no tempo certo que Ele quer. Deus vai pegar os teus braços e vai te trazer para a igreja no tempo certo. Não, a palavra diz, desperte você que está dormindo, desperte você. Nós temos que ter uma atitude para que Cristo possa me iluminar, porque Ele não vai iluminar sem que eu queira. Quantos entendem? Jesus, Ele é extremamente manso, Ele é humilde, Ele é educado. Ele não vai te forçar a fazer nada que você não queira. Certo? Então precisa da minha ação de buscar ao Senhor. E o que eu mais tenho orado é, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que é que o Senhor quer que eu faça? Aí, como o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu faça? Quando o Senhor quer que eu faça? E onde o Senhor quer que eu faça? E dependendo do que for, é com quem o Senhor quer que eu faça. São perguntas que, se você for atrás de resposta no altar do Senhor, né? Só você e Deus, Ele não vai deixar você na escuridão. Ele vai te iluminar. Amém? Então, o problema maior é que o ser humano ele procura muitas respostas aonde existe uma variedade de respostas mais enganosas. Aonde existe uma variedade de prazeres mais enganosos. Aonde existe uma variedade de manifestações mais enganosas. E nunca procura definitivamente em Cristo Jesus, porque é Ele que nos ilumina. Então, é muito fácil. É o que o Senhor quer que eu faça, o que Cristo quer que eu faça. Como, quando, onde, e dependendo do que é, com quem que eu faça. Porque às vezes Deus te orienta a fazer algo e você chama pessoas erradas para fazer. E essas pessoas acabam comprometendo aquilo que Deus queria que você fizesse. Amém? Então você tem que buscar e despertar, Senhor, o que é que é preciso eu fazer. Aí Cristo vai te iluminar. Amém? Mas, para nós despertarmos e recebermos Cristo iluminando, esse despertar, ele é um processo. Esse levante-se dentre os mortos é um processo. É um processo porque muitas coisas são vícios que estávamos tendo na velha vida, antes de aceitarmos a Cristo. Ou até aceitado a Cristo, nós nos conformamos com alguns hábitos, algumas linguagens que não é do reino de Deus. Então, para fazer isso morrer, muitas vezes pode ser num dia, mas muitas vezes pode ser em alguns dias.
É um processo. Você já viu alguém despertando de um sono? Aí vai, desperta, aí se espreguiça, aí pensa que está já escovando os dentes, mas ainda está se levantando da cama. Quem já teve esse sentimento? Pressentimento, né? Você, rapaz, tem que acordar às 6h30, 7 horas para ir trabalhar. Aí você, eu vou me acordar. Aí você sonha, está sonhando que está escovando o dente, tomando café. De repente, dá um estralo, né? Aí você, vixe, eu estou dormindo ainda. Então, despertar, às vezes, não vai ser um salto da cama. Despertar vai ser um processo. Mas nós temos que iniciar esse processo. Amém? Então, como nós devemos despertar se nós estamos dormindo, se nós estamos acomodados, né? Se nós estamos acomodados com esse mundo, com o pecado, se nós estamos acomodados, dormindo em relação a tantas coisas que estão acontecendo na nossa nação, na nossa cidade, na escola onde a gente convive. Vou ler o capítulo 5, você pode abrir. Aí depois nós vamos dividir 4 pontinhos desse capítulo. Então acompanha aí, capítulo 5, diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifícios de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionados entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não diga coisas tolas nem indecentes, por isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa destas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque a luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito Santo, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Até aqui. Então, o primeiro despertar para que Cristo te conduza àquilo que Ele quer que você faça, é
trocar a sua linguagem. Troque a sua linguagem. No versículo 4 diz: não usem linguagem grosseiras, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ações de graças. Palavras tolas, coisa muito tola, indecente, né? Não podem mais estar na nossa linguagem. Na nova criatura, no novo homem, na nova mulher que Cristo fez. Esse tipo de linguagem que hoje está no mundo não pode ser a nossa linguagem. Nós temos que trocar essa linguagem. Amém? E aí nós estaremos despertando. Nós estaremos já começando a acordar. Vixe, eu estou começando a acordar nisso aqui. Por outro lado, tem pessoas que é difícil você saber que a pessoa é crente. Que é chamado o crente secreto, né? O agente secreto, né? É um missionário mesmo. Está fazendo missão. Ninguém sabe que ele é do reino, né? Porque a linguagem ainda é a mesma linguagem mundana. Ele não trocou a linguagem ainda. Como que Deus vai te iluminar a fazer algo, a te orientar para o teu chamado, para o teu propósito, você com a mesma linguagem que o mundo carrega? Não existe lógica. Não existe lógica. Então, a troca de linguagem por ações de graça vai deixando o nosso coração mais aberto a tudo aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Palavras tolas de reclamar, né? De desfazer da sua vida. Ah, que vida chata, que vida pobre, né? Ah, que trabalho pobre. Ah, que salário pobre. Palavra tola, muito tola. Se você trocar por gratidão ao Senhor, Senhor, obrigado pela minha vida. Obrigado pelo salário que o Senhor está permitido eu ter. Obrigado, Senhor, por onde eu trabalho, que o Senhor está permitindo. A vida vai ser mais cheia de graça. Vai ser mais cheia de alegria. Por quê? Você começou a trocar a sua linguagem, você começou a agradecer. E aquele que é fiel no pouco, Deus vai colocar sobre o muito. Amém? Agora, se nós só reclamamos com palavras tolas que saem da nossa boca, de um coração que ainda está sendo transformado, aquela dureza do coração está sendo tirada, que Cristo está trabalhando, mas a gente não consegue ter palavra de ação de graça, fica muito difícil para Deus te orientar o que é que você tem que fazer nessa terra, enquanto você está vivo. E aí, por causa de não haver a troca da linguagem da sua vida, tanto faz ser um cara ou uma mulher do mundo que bebe, que faz tudo que é errado, quanto você que está na igreja todos os dias, a sua linguagem é a mesma dele. Não há diferença nenhuma. Fica complicado um pouco de você estar orando ao Senhor para que Deus te mostre o que é que você tem que fazer. Deus, ele nunca vai te mostrar o que é que você tem que fazer sem você estar capacitado. Ele pode palpitar no seu coração, mostrar: olha, meu filho, o chamado que eu tenho para a sua vida, o chamado que eu tenho para a sua vida, mulher, para a sua vida, homem, é assim, assim, assim. Mas ele nunca vai deixar que isso aconteça se caso nós não sejamos provados, se caso nós não sejamos lapidados, transformados. Quantos entendem?
Amém? Então a troca de linguagem é muito importante, porque aquilo que você fala é o que vai mover a atmosfera de onde você está. Tem coisa que está dentro da sua casa e que está uma maior confusão, mas é porque você não está usando a linguagem do reino de Deus. Você está usando uma linguagem terrena de um coração duro. E aí essa atmosfera de dentro da sua casa, ela não é transformada se você não trocar a sua linguagem. E a linguagem do reino de Deus é a linguagem da palavra de Deus. A linguagem do reino é a linguagem da sua palavra. Então, orar, louvar, ler a palavra em voz alta dentro de casa, isso não é besteira. Isso é transformar a atmosfera do seu lar, é transformar o ambiente onde você está. A sua língua, ela pode tanto fazer um efeito para a morte quanto para a vida. Então, quando você troca a linguagem, você muda o ambiente. Quantos entendem? Amém? Coisas indecentes não é mais para estar na nossa boca. Coisas indecentes não é, mas é engraçado, mas não é para estar na nossa boca. Mas lá no trabalho o pessoal, todo mundo comenta, fala, aí a gente se empolga, é porque a carne se empolga mesmo. A carne, ela não morreu, ela está ali todo tempo querendo reinar de novo na sua vida, mas você tem que trocar a linguagem. Aí os amigos, vixe rapaz, fulano de tal não falou isso, que é uma palavra indecente, ele não está falando mais aquilo. O que é que está acontecendo? Vamos pesquisar, gente? Bora! Aí quando eles vão ver o que é, encontram Jesus. Né? Quando eles veem que você trocou linguagem, vão pesquisar por que você não fala mais a mesma coisa, eles encontram Jesus. É a nova vida. O outro ponto de despertar é viva como filho da luz. Viver como filho da luz. No versículo 8 e 9 diz: porque no passado vocês eram trevas, mas agora são filhos, são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Amém? Viver como filho da luz, viver como filho de Deus, né, desse Senhor, é viver em toda bondade, justiça e verdade. Abre Malaquias, capítulo 1. Nós estamos tendo uma série de estudo aqui nas quinta-feiras com o pastor Sérgio, muito poderoso, muito abençoado, e o pastor Sérgio sempre traz textos do Antigo Testamento, né? Ele sempre traz textos da história ali do povo de Israel que estava acontecendo naquela época. Aí você lê, parece que você está lendo para o povo atual. Parece que você está... Rapaz, será que isso aconteceu naquele tempo ou está acontecendo agora o que eu estou lendo? Mas a palavra de Deus diz que não há nada novo, né? Não há nada novo debaixo do sol. Eclesiastes. Não há nada novo debaixo do sol. O inimigo, ele sempre vai querer te derrubar com as mesmas armas. O inimigo, ele vai sempre querer negociar com você com as mesmas armas. Desde a época de Adão até o final dos tempos, o inimigo, ele vai querer derrotar você, ele vai querer derrotar a sua família com as mesmas armas. É por isso que quando a gente lê passagens do Antigo Testamento,
vemos as mesmas armas de Satanás sendo usadas hoje. E nós vemos, às vezes, um dia nós se encontramos caindo, talvez nós estamos quase caindo, e talvez tem pessoas que estão derrotadas por essas armas, nos tempos de hoje. Então em Malaquias, você veja bem que esse profeta, ele estava alertando como aquele povo estava, o que é que eles estavam fazendo. Aí preste atenção. Malaquias 1, a partir do versículo 6, diz assim: nós somos filhos da luz, amém? Para nós estarmos acordados, para que Cristo possa nos iluminar, nós precisamos viver como filho da luz, que é o que diz, né? Efésios 5, 8, 9. Lá no 9, vivam como filho da luz, né? E lá em Malaquias, diz assim, ó, versículo 6, o filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Isso é Deus perguntando. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome? Aí Cristo vai, Deus, vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam, em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada, quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso está errado? Será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimente oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agrada de vocês? Ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdote, supliquem um favor de Deus, para que lhe conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Acendesse em vão o fogo do meu altar, eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações, em todos os lugares lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês estão profanando o meu nome quando pensam que a mesa do Senhor é impura e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês dizem ainda, que canseira, e torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos, oferecem animais roubados. Coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Quando Paulo diz, vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E nós temos que analisar se nós estamos vivendo como filho da luz, como filhos desse Senhor dos Exércitos. E aí vem o segundo ponto que vai vincular com esse, que é quando o apóstolo Paulo diz, remi o tempo. Remi o tempo. No versículo 15, 17, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como todos, mas como sábio, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão,
não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade de Deus. E aqui está um despertar para você que é filho do Senhor dos Exércitos. Que tipo de oferta você está oferecendo ao seu pai? Como você está oferecendo a oferta ao seu pai? Será que se eu trazer um animal cego hoje aqui para o Senhor e querer ofertar, um animal doente, e eu pedir, Senhor, eu trouxe isso aqui para tu, Senhor. Me direciona o que é que eu tenho que fazer, porque eu quero viver o melhor para a tua vida. Eu quero ser feliz. Pai, eu quero ser um filho próspero em tudo aquilo que eu faço, mas não está dando certo, mas eu quero. Mas eu estou te dando isso aqui, aí um animal cego. Você sabe o que é um animal cego? É o último tempo do seu dia. É vir adorar Ele na Assembleia dos Santos, na congregação, quando é o domingo que dá certo. É buscar a revelação da sua palavra e dos seus estatutos no dia que der certo. Se você meditar em casa, Malaquias, e ver como o povo estava fazendo, como os sacerdotes estavam fazendo, era isso que eles estavam fazendo. Não, agora se eu for me encontrar com um prefeito ali, tu é doido, eu tenho que botar a melhor roupa. Eu tenho que ficar assim, 2 dias me preparando o que é que eu vou falar para mim não gaguejar. O que? O prefeito quer reunião comigo toda quinta-feira? Mas rapaz, a prefeitura, estou lá. E o Senhor dos Exércitos dizendo, tente ser desleixado com esse governador, tente ser desleixado com esse prefeito que você admira, tente ser desleixado com alguém que você admira, um outro ser humano. Mas comigo você me despreza, comigo eu sou o último. Como eu vou te iluminar para aquilo que eu tenho para a tua vida, como eu vou te direcionar para o teu chamado, como você vai andar sobre a minha palavra se você está me desprezando, está desprezando a mesa, está trazendo um animal cego, é a última coisa da minha vida, é o Senhor. Mas eu sou filho dele, mas é a última coisa. Você não separa um tempo para orar, para conversar com Deus, fica difícil para Ele te iluminar, fica difícil para Ele te esclarecer. Não, irmão Paulo, graças a Deus, o meu Senhor está em primeiro lugar na minha vida. De maneira nenhuma eu vou ofertar um animal doente, um animal cego, eu vou ofertar o que resta assim de podre da minha vida para o Senhor. Não, Deus é amém. Amém. Mas pelo contrário, se você está enganando ao Senhor, e preste bem atenção, você não está enganando a homens. Você não está enganando a homem nenhum. Você quer enganar ao Senhor. E quando você está dormindo, você não percebe. Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Deus se importa com a sua vida. Deus quer ser amado por você. Porque Ele te ama.
Mas segundo a palavra, se você tem o melhor da sua vida e dá o pior da sua vida para Deus tendo o melhor, você é um maldito. E não tem como um maldito viver feliz. Não tem como um maldito ter sucesso na sua vida, ter sucesso no seu casamento. Não tem como um maldito ter sucesso no seu trabalho, ter sucesso na sua profissão, ter sucesso. Não tem. Porque o sucesso, ele não é garantido pela quantidade de dinheiro que aquilo vai gerar. O sucesso, tem muita gente que tem dinheiro e se mata. Tem muita gente que tem dinheiro, muito dinheiro, e não é feliz. A garantia de ter ou não ter dinheiro não é o sucesso. A garantia do sucesso na nossa vida é honrar ao Senhor. É honrar o Senhor como o primeiro da nossa vida. Amém? De todo o nosso coração. E não separar aquilo que resta. Porque o meu animal cego pode ser o tempo que sobrar. Aí eu vou buscar o Senhor. Primeiro as minhas vontades, depois eu vou ver o que é que o Senhor quer que eu faça. Ele não vai te dizer. Você decidiu seguir as suas vontades. Remir o tempo, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivam, e não vivam como tolos, mas como sábios, aproveitando o tempo. Remir o tempo. O que é remir, gente? É organizar, é medir o tempo, é determinar o tempo para tudo. E se você for remir hoje, fazer uma análise de como está seu tempo das 24 horas, se Deus não está se encontrando nele, se o teu relacionamento com o teu pai não está se encontrando, você é um maldito. Porque você está trazendo para o Senhor, às vezes nada, e às vezes é só o que sobra do teu tempo. Então, remie o tempo, porque os dias são maus. Prioriza o tempo com Cristo. Prioriza o tempo de busca com o Senhor. Prioriza. Tem vários tipos. Várias formas de como nós podemos priorizar o Senhor nas nossas 24 horas. Prioriza. Prioriza. Desperta, ó tu que dormes. Levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Enquanto você não acordar, enquanto nós nos acomodarmos, nós estaremos vivendo aquilo que Deus não quer. Nós estaremos vivendo às cegas, nós estaremos se importando com nada, e aí depois nós vamos colocar a culpa em Deus. Versículo 18 diz do capítulo 5 diz: não se embriague com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas enchei-vos do Espírito. É outro despertar. E o que é vinho? O que é que o apóstolo Paulo estava falando quanto ao vinho? Porque o vinho, se você se embriagar, ele leva à devassidão. A impureza, você vai fazer coisas que não deveria fazer. 2 Timóteo 2,4 diz: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. O beber vinho, muitas vezes é se embriagar com vinho mesmo, mas também são vícios, são coisas desta vida que você se embriaga. E acaba pervertendo, te levando para a devassidão. Para aquilo que Deus não quer. Para aquilo onde, como filho da luz, você não vai se encontrar.
Mateus 13, 22 diz: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, as preocupações deste mundo, a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Se você está embriagado com vinho, e pode ser outras coisas, vinho, é embriagado com algum vício, embriagado com algum relacionamento, embriagado com algum tipo de pecado. Se você não decidir sair daquilo, dizer assim: Senhor, eu preciso acordar, eu preciso despertar e sair desse ciclo. Eu preciso acordar, sair disso aqui. Eu preciso quebrar o vínculo. Se você não disser isso, a palavra que você está ouvindo hoje, a palavra que você ouviu domingo passado, os espinhos, que é isso do mundo, vai sufocar, ela vai morrer, não vai frutificar na tua vida. Enquanto você não quebrar vínculos desses vinhos. Primeiro tem que partir de você. Mas encher do Espírito. Como é que eu posso me encher do Espírito? Aí ele diz, 18, a partir do versículo 18b: mas deixe encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças ao Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, e o nome do Senhor Jesus Cristo. Onde é que a gente faz isso? Faz em casa, faz na igreja, mas não. Eu só separo um domingo para vir à igreja. Eu só separo uma quinta-feira para estar aqui. Lamento muito, mas você está trazendo um animal cego. E aí você vai continuar: o que é que eu estou fazendo? Para onde é que eu vou? Não sei. Por que que eu existo? Não sei. Por que que eu estou aqui? Não sei. O que nos enche do Espírito também é chamado de arrependimento. Em Joel 2, se você ler Joel 2, você vai ver o alerta de Deus sobre aquele povo. Para todos jejuarem, para todos se arrependerem. E aí, no versículo 28 e 29 de Joel 2, depois que é praticado o jejum, depois que vem o arrependimento, e diz: e acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mas o direcionamento antes disso foi: proclamem um jejum, se arrependam, e aí eu vou derramar o meu espírito. E acontecerá depois disso que eu derramarei meu espírito. Você quer se encher do Espírito Santo de Deus? Não pode se encher do Espírito Santo se a sua vontade, se a sua carne estiver reinando. Ele não vai lhe encher. Ele não vai lhe encher se você olhar para o seu pecado e dizer: foi nada não. O Espírito Santo, ele não lhe enche se você olhar para a sua vida antiga: foi bom, mas não foi nada não. Precisa-se de arrependimento. E aí acontecerá, depois disso, do jejum, do arrependimento, da confissão dos pecados, que derramarei o meu espírito. Amém? Desperta. Desperte. Nós estamos vivendo nesse tempo em que nós precisamos de arrependimento. Arrependimento, de jejum. Porque o casamento que chegar ali estiver bagunçado, a vida da pessoa que chegar ali estiver bagunçada, a vida de qualquer ser humano que chegar ali entrando naquela porta estiver bagunçada,
tem a restauração. Graças ao nosso Cristo Jesus, tem restauração, mas precisa-se de arrependimento. Amém? E que nós possamos despertar. Essa palavra, ela não cura só a vocês que estão ouvindo, ela cura a mim também. Ela me fortalece e me faz estar em alerta também. Porque o diabo, ele nunca vai parar de ir. Né? E como o pastor Sérgio sempre fala, quanto mais você busca, mais o diabo vai atacar. Então nós precisamos estar acordados e não dormindo. Amém? Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.